Anteriormente, apresentamos a propriedade semântica da satisfatibilidade, ou seja, uma fórmula é satisfatível se existe uma interpretação que a interprete como sendo verdadeira. Essa propriedade, essa ideia, pode ser estendida a um conjunto de fórmulas. E é o que vamos fazer. Vamos definir quando é que um conjunto de fórmulas é satisfatível. Como veremos, um conjunto de fórmulas será satisfatível se existir uma interpretação que interprete todas as fórmulas do conjunto como sendo verdadeiras. Observe que anteriormente tínhamos uma única fórmula e era satisfatível se existisse uma interpretação que a interpretasse como sendo verdadeira. Agora teremos um conjunto de fórmulas e esse conjunto será satisfatível se existir uma interpretação que interprete não uma única fórmula ou alguma fórmula desse conjunto, mas que interprete todas as fórmulas do conjunto como sendo verdadeiras. Veja a definição de conjunto de fórmulas satisfatível. Seja beta um conjunto de fórmulas, H1, H2 até Hn. Diremos que beta é satisfatível se e somente se existir uma interpretação I que interpreta H1, H2, Hn e assim por diante, todas como sendo verdadeiras. E, por definição, o conjunto vazio, que não tem fórmula alguma, é também satisfatível. Essa ideia, expressa na definição, pode também ser escrita desse jeito. Ou seja, beta, o conjunto de fórmulas é satisfatível se e somente se existe uma interpretação I tal que I de H1 é verdadeiro e assim por diante, I de Hn é verdadeiro e assim por diante. Ou seja, esse conjunto é satisfatível se existe uma interpretação que interpreta todas as suas fórmulas como sendo verdadeiras. Bom, mas se para ser satisfatível deve existir essa interpretação nessas condições, então o beta não será satisfatível se somente se para qualquer interpretação que for considerada, sempre existirá alguma fórmula do conjunto que, por essa interpretação, será interpretada como sendo falsa. Ou seja, beta não é satisfatível se somente se para toda interpretação I de HI é falso para algum HI no conjunto de fórmulas. A ideia de satisfatibilidade de um conjunto de fórmulas tem muita aplicação no dia a dia. Vamos considerar um exemplo. Suponha, por exemplo, que um certo advogado está tentando provar que um certo indivíduo é um criminoso, ou seja, cometeu um crime. Então, nesse caso, por exemplo, pode ser intuito objetivo do advogado provar que aquele criminoso estava na cena do crime num certo momento, digamos às 11 horas. Essa informação, entre outras, fará parte do conjunto todo das provas que esse advogado apresentará ao júri, apresentará ao juízo. Suponha que esse advogado, além dessa informação, inclua também no seu conjunto de provas uma outra informação que prova, que demonstra que aquele indivíduo, aquele criminoso, estava em casa às 11 horas, na sua residência. Olha, é claro que se o advogado fizer isso, ele não estará indo, ou digamos, trilhando um bom caminho para demonstrar que aquele indivíduo é realmente o criminoso. Por quê? Olha, não se pode ter uma pessoa em dois lugares diferentes no mesmo momento. Não é possível interpretar tais fatos como sendo verdadeiros. Ou aquele criminoso estaria na cena do crime ou estaria na sua residência. Então, nesse sentido, ao elaborar ou construir um conjunto de provas, é intuito do advogado, é objetivo desse advogado,
criar um conjunto de provas que seja um conjunto satisfatível, que seja possível de ser interpretado como sendo verdadeiras todas aquelas provas, pelo menos por alguém. Nesse caso, digamos, pelo menos pelo advogado, é claro. E, nesse sentido, é objetivo do advogado provar que aquilo é verdadeiro não apenas para ele, mas também para o juízo. E se o conjunto apresentado por ele apresentar alguma, digamos, insatisfatibilidade, não for satisfatível, não será possível, então, de interpretar todas aquelas provas como sendo verdadeiras ao mesmo tempo. E isso perde o valor do conjunto das provas. Vamos ver alguns exemplos considerando fórmulas da lógica proposicional. Consideramos aqui um conjunto bem simples, que tem apenas duas fórmulas, P e a sua negação. É evidente que esse conjunto não é satisfatível, pois não é possível de interpretar P e não P como sendo verdadeiros ao mesmo tempo. Isso na lógica proposicional. Considerando uma tabela na qual colocamos aqui P e não P, o que a gente observa é o seguinte, que em todas as linhas dessa tabela, alguma dessas duas fórmulas é falsa. Por exemplo, na primeira essa é falsa, na segunda essa é falsa. Ou seja, não existe nessa tabela uma linha na qual aparece apenas o símbolo T. Por isso, esse conjunto não é satisfatível. Vamos usar essa mesma ideia aqui para mostrar que outros conjuntos de fórmulas, digamos mais extensos, também não são satisfatíveis. Ou seja, é importante observar o seguinte, que para que o conjunto seja satisfatível é necessário que exista pelo menos uma linha na qual só temos o símbolo T. Apresentamos um conjunto com apenas duas fórmulas, P e não P. Observe que esse conjunto não é satisfatível. E é evidente que num conjunto de muitas fórmulas, se ali dentro temos P e não P, ele será também igualmente não satisfatível. Vamos considerar o próximo exemplo, no qual temos um conjunto com mais fórmulas. Considere esse conjunto de fórmulas. Temos três fórmulas. P implica Q, Q implica R e R implica P. Esse conjunto é satisfatível pelo seguinte, conforme essa tabela, colocando as fórmulas aqui neste lugar, é possível interpretar P, Q e R de tal forma que essas três fórmulas sejam ao mesmo tempo verdadeiras. E aqui nesse caso temos duas possibilidades, pelo menos. Se P, Q e R são verdadeiras, essas três fórmulas são verdadeiras. Mas também, se P, Q e R são falsas, essas três fórmulas também são verdadeiras. Em outras palavras, existe linha com símbolos T nas colunas das fórmulas P implica Q, Q implica R e R implica P. Basta que exista uma linha e aí sim o conjunto é satisfatível. Nesse caso, existe até mais de uma linha. Apresentamos dois exemplos de conjuntos de fórmulas e analisamos a satisfatibilidade de tais conjuntos. E o fizemos usando tabela verdade. Vamos apresentar agora um outro conjunto de fórmulas e, para provar que o conjunto, digamos, não é satisfatível, não vamos usar tabela. Observe que sempre estamos considerando tal possibilidade. Ou seja, num primeiro instante usamos tabelas verdades e num segundo instante usamos um outro tipo de raciocínio. E enfatizamos que isso é importante. Por quê? Nem sempre é possível demonstrar fatos sobre propriedades semânticas utilizando tabelas verdades. Então, nesse sentido, na medida do possível, estamos também apresentando raciocínios que não utilizam de tabelas verdades. Veja o exemplo. Aqui temos um conjunto de 5 fórmulas. P implica Q, Q implica R, R implica S, S implica P e não S implica P, Q. Vamos demonstrar que esse conjunto não é satisfatível e vamos fazê-lo sem o uso de tabela verdade. Para isso, vamos supor o seguinte:
Suponha que seja possível a interpretação dessas fórmulas como sendo verdadeiras. Isso significa que essa última fórmula, digamos, deveremos interpretá-la como sendo verdadeira. Mas se essa negação, a negação da fórmula é verdadeira, isso implica que a implicação é falsa. Mas se a implicação é falsa, isso implica que S é verdadeiro e Q é falso. Pois bem, então, para que essa última fórmula seja verdadeira, concluímos que devemos ter que S é verdadeiro e que Q é falso. Vamos reescrever esse fato abaixo do S. Então, se S é verdadeiro, onde aparece S aqui, vamos escrever abaixo o verdadeiro. Se Q é falso, igualmente vamos escrever abaixo do Q o falso. Pois bem, vamos agora analisar o seguinte, essa fórmula aqui. Olha, independente do R, da interpretação de R, a implicação é verdadeira. Da mesma forma, nessa fórmula aqui, se o Q é falso, independente da interpretação do R, a implicação é verdadeira. Conclusão. Essa fórmula é verdadeira, como também essa fórmula aqui é verdadeira, independente das outras interpretações. No entanto, vamos analisar agora a primeira fórmula e a quarta fórmula. Nessa fórmula, temos que o S é verdadeiro. Bom, mas para que o S implica P seja verdadeiro, ou seja, para que o conjunto seja satisfatível, devemos ter que S implica P seja verdadeiro. Mas, para que S implica P seja verdadeiro, tendo que S é verdadeiro, concluímos que necessariamente o P deva ser verdadeiro. Ou seja, se o S é verdadeiro, se eu quero verdadeiro aqui nessa implicação, então esse P tem que ser verdadeiro. Por outro lado, considerando a primeira fórmula, devemos ter que P implica Q seja verdadeiro, tendo que Q é falso. Bom, mas para que P implica Q seja verdadeiro, tendo que Q é falso, concluímos que P tem que ser falso. Conclusão de tudo isso. Desse lado eu concluo que eu devo ter P verdadeiro. E desse lado eu concluo que eu devo ter P falso. Isso é absurdo. Não podemos ter ao mesmo tempo P falso e P verdadeiro. Conclusão. O conjunto é realmente não satisfatível. Eu não consigo interpretar todas as suas fórmulas como sendo verdadeiras. Tendo vista essa propriedade de satisfatibilidade de um conjunto, que, como digo, tem muitas aplicações, vamos a seguir relacioná-la com outras propriedades.